Muito boa noite a todos, participantes e convidados a participar aqui neste webinar acerca da gestão de tempo e do burnout. E vou pedir ao Dr. João Botelho, que ele é da direção da ASPEC, se ele poderia, durante uns momentos, apresentar a ASPEC a todos os que estão aqui presentes. Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Incumbe-me apresentar a ASPEC. Portanto, em duas palavras, a ASPEC é uma organização que já existe há cerca de 30 anos, há mais de 30 anos, aliás, e visa essencialmente que os empresários e os profissionais em geral apresentem Jesus Cristo aos seus colegas. Por outro lado, visa também ajudar os empresários e os profissionais em geral a desenvolver uma mentalidade cristã em relação a cada centímetro do seu trabalho e do seu negócio, a procurar que a soberania de Nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste no nosso cotidiano. E por isso, para esse efeito, procura desenvolver grupos de oração e reflexão nos quais cada pessoa é livre para manifestar as suas dúvidas, os seus dilemas, para ouvir um conselho, para dar um conselho, para trocar ideias e para se encorajar mutuamente a crescer na fé e a viver a fé no seu local de trabalho. Tem essencialmente 3 departamentos: o departamento de business, que é dedicado só a empresários, os trabalhadores por conta de outrem e profissionais em geral, e também os young professionals. Todos são bem-vindos, podem visitar o nosso site, podem, querendo, dar-nos os vossos e-mails para receberem as reflexões semanais que são produzidas. A ASPEC está ligada com outras organizações internacionais, nomeadamente o Europartners para a Europa e o CBMC, Christian Businessmen Connecting, que atua a nível mundial. Portanto, muito bem-vindos e muito obrigado pela vossa presença e estamos ao vosso dispor para qualquer dúvida que tenham. Muito obrigado também à doutora Abigail pela sua presença entre nós nesta noite e muito obrigado a todos também pela vossa presença. Muito obrigado, João Botelho. E agora passava a palavra ao Cristóvão Pereira para fazer a apresentação da doutora Abigail. Boa noite a todos. O meu nome é Cristóvão Pereira, eu sou o presidente da ASPEC neste triênio e tenho o grato prazer e gosto de apresentar a doutora Abigail Ribeiro. Para quem não sabe, ela é natural do Porto, é crente em Jesus, cristã, é médica e especialista em psiquiatria, é docente universitária e tem um blog pessoal que tem o indicativo de bodacamponesa.pt. Tem um percurso académico extenso e notável, que corresponde à sua elevada especialização. Tem uma licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Foi presidente do GBU entre 2004 e 2006. Interessante que é uma organização prima da ASPEC, ou co-irmã, não é? E realizou também um internato de formação específica em psiquiatria no Hospital de Magalhães Lemos, no Porto, entre 2009 e 2013. Também tem e registra uma colaboração com o Desafio Jovem, na comunidade terapêutica de Cucujens, na qualidade médica psiquiatra ao longo de 2014. Médica psiquiatra no Centro Hospitalar Universitário do Porto, na Unidade de Psiquiatria Comunitária, entre julho de 2015 e dezembro de 2020, isto em plena pandemia. Médica psiquiatra no Hospital Privado de Gaia desde abril deste ano. É também docente das unidades curriculares de saúde mental e psicologia médica no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, desde setembro de 2019. E estamos expectantes porque acreditamos que este tema, pela significativa inscrição que teve, é um tema candente, com grande interesse e é transversal a todas
as atividades profissionais e empresários, incluindo os nossos queridos pastores e atividades de caráter ministerial e de associações sem fins lucrativos. E estamos realmente ansiosos por ouvir a doutora Abigail Ribeiro, que desde já lhe agradeço a sua disponibilidade, pronta disponibilidade desde o primeiro momento, e lhe agradeço a sua presença e passo-lhe então a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar aqui e para falar sobre este tema, a gestão do tempo e o burnout. Efetivamente, é um tema que suscita o interesse de muitos e possivelmente algumas das pessoas que estão hoje connosco até já terão experimentado um quadro, uma síndrome de burnout. Eu gostaria também de dizer que este convite foi-me feito na pessoa do Dr. Cristóvão Pereira, que, portanto, é um membro da ASPEC, a Associação de Profissionais e Empresários Cristãos, e, portanto, sendo uma associação cristã, efetivamente, temos aqui pessoas que são assumidamente cristãs. No entanto, eu gostaria de salientar que todos são bem-vindos e que a fé de cada um e as crenças de cada um, independentemente de ter fé ou não, e cristã ou não, são bem-vindos. Portanto, eu vou fazer considerandos que são considerandos gerais, científicos, entretanto, espero que compreendam que também farei algumas alusões, naturalmente, ao contexto da nossa herança judaico-cristã, porque efetivamente esta associação é uma associação cristã. Gostaria também de saudar todas as pessoas conhecidas e amigas que estão aqui também a participar do webinar portanto, espero que este webinar possa ser útil para todos nós. Então, relativamente aqui a este tema da gestão do tempo, quem me conhece sabe que sou uma pessoa que não usa relógio. Portanto, não serei a pessoa mais exemplar no que diz respeito à pontualidade. Tenho muito a aprender e a treinar no que diz respeito à pontualidade, que de facto não é uma virtude que eu possua, mas digamos que apesar de eventualmente ser criticável, eu gosto da relação que tenho com o tempo. Gostaria de dizer isto. Mas somos todos pessoas diferentes e temos relações diferentes com o tempo e com o espaço, com o nosso corpo, com a nossa história, com a nossa vida. Então, a gestão do tempo está muitas vezes ligada não só ao tempo, mas à gestão do espaço também. Sabemos que, portanto, na física, espaço e tempo são, de alguma forma, um binómio. E interrelacionam-se de uma forma muito estreita. Então, o que é o burnout? Vamos começar por ver o que é o burnout. Agora, eu estou aqui a tentar mudar o meu diapositivo, mas não estou a conseguir. Já consegui. Então, o burnout é um termo que provém da língua inglesa e que significa queimar por completo. Foi utilizado pela primeira vez por Freudenberger nos anos de 1970. Freudenberger era um psiquiatra, um médico psiquiatra, que experimentou burnout. E, portanto, resolveu também, pela própria experiência vivencial, estudar este fenómeno, conhecer melhor este fenómeno, no fundo conhecer-se melhor a si próprio e também às outras pessoas que passaram por este fenómeno, por esta síndrome. Este médico psiquiatra deu então este termo para designar um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional.
Houve outros estudiosos, entretanto, do burnout, e Maslow, por exemplo, criou o inventório de burnout com o epónimo de Maslow, e que é, portanto, uma escala que ajuda, no fundo, a quantificar alguns dos sintomas que fazem parte desta síndrome. Efetivamente, o burnout não é uma doença, e isto é importante que se note. O burnout não é uma doença, é uma síndrome, portanto, é um conjunto de sinais e sintomas que tem a ver com fatores pessoais e fatores organizacionais e que se desenvolve efetivamente sobre esta linha, não é? Que divide os fatores pessoais e os fatores organizacionais. A Organização Mundial de Saúde incluiu o burnout na sua classificação internacional de doenças, portanto no CID-11, mas não a considera uma doença, considera uma síndrome. E é então decorrente de uma vivência de stress crónico no local de trabalho, que não foi gerido com êxito e que compreende 3 dimensões. Um sentimento de exaustão, um fenómeno de despersonalização, que se repercute num distanciamento mental da realidade e o desenvolvimento de sentimentos negativos em relação ao trabalho e até mesmo de um certo cinismo, uma perda de empatia para com os problemas dos outros, uma perda da capacidade de se colocar e de alguma forma sentir compaixão pelos problemas dos outros, porque o próprio não está em equilíbrio consigo mesmo. E também uma redução da eficiência profissional. É, portanto, considerado um fenómeno ocupacional e não se aplica a outras áreas da vida, embora haja fenómenos que são paralelos, digamos, ao burnout, não é? No fundo são, que refletem também o esgotamento noutras áreas da vida decorrentes de uma vivência de stress crónico. No entanto, o burnout reserva-se para este contexto ocupacional ou laboral. E como dizia, portanto, para o burnout contribuem sempre fatores que não são apenas do próprio, nem apenas da organização. No fundo, têm a ver com a forma como a pessoa se relaciona com o trabalho e com a forma como o trabalho se relaciona com a pessoa. E, portanto, pode, no decurso portanto, uma vivência laboral, surgir stress a nível mental ou a nível social que excede a tolerância ou a capacidade individual para lidar com o stress, que ultrapassa, por exemplo, o suporte que a família e os amigos e outras entidades podem dar à pessoa para ajudar a lidar com o stress e, portanto, surgindo este desequilíbrio, podem começar a surgir alguns comportamentos que são uma forma de lidar com esse stress crónico. Se este percurso continuar a ser feito e se não for interrompido, se a pessoa não procurar ajuda, não desenvolver outras formas de lidar com o stress que está a viver, efetivamente o burnout pode potenciar o desenvolvimento de doença mental. Por exemplo, uma perturbação de ansiedade ou um episódio depressivo ou até mesmo outro tipo de patologias mais graves do ponto de vista psiquiátrico. E o que é que pode então contribuir para o burnout? Podemos considerar fatores de stress psicomental ou psicossocial no trabalho,
como a pressão de tempo, a falta de tempo, a realização de horas extraordinárias, ou o trabalho por turnos, que muitas vezes desestabiliza a pessoa no seu sono e nas suas emoções. Também o mobbing, ou o assédio moral, o bullying no contexto laboral, pressões económicas, e a dificuldade em conciliar múltiplos papéis que todos nós temos. Todos nós somos filhos, podemos ser também pais, podemos ser irmãos, podemos ser profissionais, podemos ser membros de uma igreja, podemos ser artistas, temos uma série de papéis, e por vezes pode surgir dificuldade em conciliar estes diversos papéis e tarefas sociais. E depois também competências pessoais, nomeadamente de comunicação, da capacidade de trabalhar em equipa, de tolerância à frustração, orientação e vocação, não é? No serviço laboral e a flexibilidade individual. E são considerados fatores de risco individuais. Há alguns traços de personalidade, por exemplo, o perfeccionismo, a insegurança ou a instabilidade emocional, podem predispor, ou seja, aumentar a probabilidade de a pessoa desenvolver burnout num contexto que efetivamente seja gerador de stress crónico, stress prolongado ao longo do tempo, é isso que se quer dizer com crónico. E que tenha estratégias para lidar com o stress que não sejam muito adaptadas ao seu contexto, à sua realidade. Por exemplo, uma pessoa que idealiza muito, ou que tem expectativas excessivamente altas a respeito do que o trabalho lhe pode oferecer, do que a organização lhe pode oferecer, ou que, por exemplo, tenha como estratégia o perfeccionismo e, portanto, o trabalhar cada vez mais e o ser cada vez mais pormenorizado e o fazer um trabalho cada vez melhor. Isto pode ser muito adaptativo, por exemplo, num curto espaço de tempo, mas pode ser muito difícil de manter a longo prazo se houver um stress muito intenso, diário, mantido ao longo do tempo. Portanto, a forma como nós lidamos com o stress pode ser adaptada à nossa realidade, ao nosso contexto, ou não, não é? A nossa estratégia pode não estar a ajudar-nos a lidar com o stress e contribuir até para um agravamento do nosso sofrimento pessoal, e por conseguinte, do impacto que o burnout tem também na nossa família e na sociedade. E depois, outro fator de risco muito importante é a ausência ou a escassez de suporte familiar e social. Portanto, se nós sentimos que estamos apoiados, que temos uma família que nos ajuda, que não é muito crítica, que pelo contrário até nos apoia, nos incentiva, ou sentimos que temos amigos que também nos estão a ajudar, com quem nós podemos falar sobre os nossos problemas, à partida, todo este contexto familiar e social vai nos ajudar a contrabalançar aqui o peso do stress na balança, e a lidar melhor com o stress, não é? À partida, se nós valorizamos outras áreas da nossa vida para além do trabalho, podemos sentir que a nossa vida é rica. Se nós sobrevalorizamos o trabalho acima de tudo, e se o trabalho porventura não correr bem, podemos estar a arrastar a nossa identidade, e ter um sofrimento e experimentar um sofrimento pessoal muito intenso. Portanto, trabalhar, investir nas outras áreas da nossa vida, nos outros papéis da nossa vida, é fundamental. Pode ser fundamental, por exemplo, desenvolver um hobby, um passatempo, dedicar-se a algo de que se gosta muito, ou à leitura, ou à jardinagem, ou à arte, à escrita, o que for, não é? Dar uma caminhada, fazer um passeio com os filhos, ou com o marido, ou com a esposa, desenvolver atividades portanto, ir buscar prazer e satisfação a outras áreas da vida para além do trabalho.
porque somos muito mais, com certeza, do que apenas a nossa função laboral, do que o nosso papel ocupacional. E então, como é que se desenvolve o burnout e como é que ele se instala? Normalmente, o burnout instala-se em pessoas que gostam muito de trabalhar. Portanto, à partida, quando se inicia um trabalho de que se gosta, a pessoa tende a dedicar-se, a trabalhar muito, a empenhar-se muito e por vezes há até uma dedicação excessiva ao trabalho. Portanto, pode haver um dispêndio de horas muito grande, por vezes de muitas horas para além do horário laboral, e pode surgir efetivamente fadiga. A pessoa começa a sentir falta de energia e a dada altura sente-se exausta. Entretanto, pode surgir também realmente uma redução da atividade que tem a ver com este cansaço, isto já numa fase posterior, e até um certo distanciamento dos outros e um ensimismamento. A pessoa começa a centrar-se um pouco mais em si, no seu desgaste, no seu sofrimento, resigna-se e vai perdendo a esperança, vai tendo pouca expectativa de mudança. E começam a surgir reações emocionais, sentimentos negativos, o tal cinismo de que há pouco se falava, que no fundo é uma perda da capacidade de empatia, que quando nós estamos bem tendemos a ter, não é? A empatia, umas pessoas são mais empáticas, outras menos empáticas, mas a empatia também se desenvolve e também se aprende e também é possível desenvolvê-la. Mas no burnout o que acontece é que fruto desta exaustão, deste desgaste, desta fadiga, desta ausência de expectativa de mudança, desta ausência de esperança, a pessoa vai se isolando e vai se ensimismando e poderá a dada altura deixar de conseguir empatizar com o sofrimento alheio, com os outros. Eu vou utilizar um exemplo que é um pouco extremo e que tem a ver com o meu contexto médico. Por exemplo, uma paciente que eu atendi uma vez, que fez uma tentativa de suicídio, vinha muito zangada e com razão, porque encontrou um médico no serviço de urgência onde foi assistida, que disse: se a senhora queria matar-se, então não bastava ter feito isto, tinha de fazer as coisas em condições. Ora, este tipo de frase, este tipo de discurso, eu creio que só pode vir de uma pessoa em burnout. Porque não creio que alguém que vá para uma profissão assistencial vá movida de dolo e queira de alguma forma ferir intencionalmente os seus complementares, neste caso os complementares dos médicos são os doentes. E portanto creio que neste médico havia uma condição de burnout que já acarreta uma agressividade, um cinismo que de facto qualquer um de nós chocaria. Depois, prosseguindo neste caminho do burnout, pode chegar um momento de colapso. Portanto, este desgaste, esta fadiga, esta exaustão pode repercutir-se para além de se repercutir nas emoções, pode repercutir-se numa diminuição do rendimento laboral, no funcionamento cognitivo, na motivação, na criatividade. E começa a ter outro tipo de impactos, por exemplo, na família ou nos relacionamentos sociais. A pessoa começa a evitar estar com os outros, a evitar falar com os outros, evitar ter qualquer tipo de contacto, mesmo que não seja um contacto presencial, pode ser também um contacto, agora que estamos em pandemia, sabemos como
o contacto através das redes sociais pode ser importante para a pessoa não estar isolada. E, portanto, a pessoa em burnout poderá isolar-se progressivamente mais e mais e deteriorar os seus relacionamentos em família, com os amigos, no contexto laboral também. O burnout, complicando-se, vai acompanhar-se de sintomas psicossomáticos. Por exemplo, a pessoa começa a dormir mal, começa a ter insónia ou a ter, pelo contrário, uma necessidade muito grande de dormir, sente muita vontade de estar deitada e de dormir para não viver. De alguma forma, pode sentir desconforto gastrointestinal, dor, vulgo dor no estômago, pode ter diarreia, pode ter obstipação, pode ter palpitações, pode ter diversos tipos de alterações cardiovasculares, pode ter impacto na sua libido e no seu funcionamento sexual, pode aumentar a suscetibilidade a infecções e a pessoa pode lidar com tudo isto, com este contexto de burnout, recorrendo a substâncias como, por exemplo, o tabaco, o álcool ou as drogas. Quando este caminho não é interrompido, a pessoa continua na sua espiral de sofrimento e pode sentir-se bastante desesperada e desenvolver complicações psiquiátricas como depressão, perturbações de ansiedade ou uma perturbação de stress pós-traumático e, portanto, ter condutas que são autoagressivas, e das quais a mais grave é com certeza o suicídio. Relativamente ao impacto do burnout, já fomos falando, mas de facto o burnout pode ter um impacto individual na saúde física e na saúde mental da pessoa, mas também pode repercutir-se na sua vida privada, gerando problemas conjugais, familiares, isolamento da família e dos amigos. E pode repercutir-se também socialmente na forma de absentismo laboral, portanto a pessoa deixa de conseguir trabalhar, tem de ficar de baixa porque não está em condições para trabalhar, ou reforma-se antecipadamente. Isto acarreta naturalmente também impactos até mesmo económicos decorrentes do absentismo laboral e de diminuição da produtividade também das empresas e das organizações. O que é que diz a Organização Mundial de Saúde acerca do trabalho? Ora bem, a Organização Mundial de Saúde diz que trabalhar é bom para a saúde mental. O desemprego é efetivamente um fator de risco para desenvolver problemas de saúde mental. No entanto, um ambiente laboral negativo também pode levar a problemas físicos e mentais, uso nocivo de substâncias e álcool, absentismo e baixa produtividade. A depressão e a ansiedade têm um impacto económico significativo e são causas importantes de incapacidade. O assédio moral ou mobbing são problemas reportados com frequência e podem ter um impacto substancial na saúde mental. As organizações podem promover a saúde mental no local de trabalho e estas ações podem ser benéficas para a saúde dos trabalhadores e também aumentar a produtividade. E por cada dólar investido no tratamento de doenças mentais comuns, há um retorno de 4 dólares em saúde e produtividade. Relativamente aos fatores de risco para a saúde mental que podem estar presentes no ambiente laboral. Bem, desde logo, políticas de saúde e segurança pouco adequadas, uma comunicação pobre, ou uma gestão inadequada que, por exemplo, podem sobrecarregar muito os funcionários, ou até mesmo os próprios gestores, os próprios líderes das organizações. Uma participação limitada na tomada de decisões ou pouco controle sobre a sua área de trabalho. Efetivamente, algo que os trabalhadores valorizam muito no seu trabalho é poderem contribuir para a tomada de decisões e terem alguma autonomia.
porque isto acarreta naturalmente uma percepção de autoeficácia que contribui para o bem-estar individual. Depois a ausência ou o escasso apoio aos trabalhadores, efetivamente creio que os trabalhadores terem recursos que complementam as suas funções, portanto, que haja uma hierarquia que funciona, uma cadeia, uma máquina que funciona, onde as peças estão bem engrenadas, funcionam e o trabalho flui, e, portanto, se surgem dúvidas, se surge necessidade de algum tipo de aconselhamento, supervisão, esse tipo de apoio é facultado, isso é algo que contribui para a saúde mental e para a boa saúde também da organização. Depois, horários de trabalho inflexíveis, são aspectos que se fala cada vez mais, inclusivamente a pandemia de Covid-19 veio revolucionar a vivência do trabalho, a relação com o trabalho, veio aumentar realmente a preponderância do teletrabalho, e se para uns o teletrabalho pode ter sido muito positivo, para outros poderá ter sido extremamente desgastante, porque apagou ainda mais os limites entre o contexto laboral e o contexto familiar. E sobrecarregou ainda mais as pessoas, criou ainda mais stress, daí que muitas pessoas em pandemia tenham desenvolvido burnout, não é? Porque aumentou o stress, o tempo de stress é longo, porque já se arrasta há bastante tempo e, portanto, predispõe as pessoas para este tipo de síndrome. Depois, as tarefas e objetivos organizacionais pouco claros, a ambiguidade não ajuda a pessoa a sentir-se eficaz no trabalho. Se não sabe o que atingiu, se não sabe os objetivos que atingiu, poderá também não conseguir recompensar-se e perceber o que está a correr bem e o que não está a correr bem no seu desempenho. Tarefas inadequadas para as competências do trabalhador, portanto, por vezes os cargos ou as funções são pouco ajustadas à pessoa que os está a desempenhar, ou então a pessoa está sobrecarregada de tarefas e seria humanamente impossível desenvolver aquele trabalho de uma forma eficaz, independentemente da pessoa que ele estivesse. Portanto, a elevada carga de trabalho. E depois a fraca coesão da equipa e o escasso suporte social, portanto, um ambiente laboral em que existe compromisso das várias partes, dos vários trabalhadores, dos colegas, há um sentimento de equipa e há afetos positivos, há emoções positivas ligadas ao trabalho, há uma percepção de autoeficácia, há uma conexão, há uma interligação entre as pessoas, há uma motivação comum. Tudo isto é muito bom, não é? Faz com que as pessoas individualmente se sintam melhor no trabalho e coletivamente também. Existe um espírito de grupo e as pessoas não são apenas um bando, mas são um grupo. E relativamente à prevenção, portanto, a Organização Mundial de Saúde também se tem pronunciado acerca da prevenção do burnout em ambiente laboral. Este texto aqui está em inglês, mas, portanto, aqui o que é dito é que intervenções e boas práticas que protegem e promovem a saúde mental no local de trabalho incluem a implementação e o reforço da saúde, portanto, políticas de segurança e de saúde e práticas no mesmo âmbito, incluindo a identificação da perturbação, de um uso nocivo de substâncias psicoativas e de doenças, e o providenciar de recursos para lidar com estes problemas.
informar o staff, portanto os trabalhadores, de que existe algum tipo de apoio, algum tipo de suporte, envolver os trabalhadores na tomada de decisões, portanto, dando um sentimento, contribuindo para a existência do desenvolvimento de um sentimento de controlo e de participação, práticas organizacionais que suportem o equilíbrio entre o trabalho e as restantes áreas da vida, por exemplo, o contexto familiar, o contexto social. A existência de possibilidade de progredir na carreira, isto é algo que recompensa as pessoas e, portanto, faz as pessoas sentirem-se motivadas a trabalhar e a trabalhar melhor, portanto, isto é algo que contribui para a saúde, a boa saúde das organizações e para a saúde individual, para o bem-estar individual, e reconhecer e recompensar os contributos dos trabalhadores. No que diz respeito à prevenção a nível individual, portanto, isto é algo que diz respeito a cada um de nós, portanto, é importante que desenvolvamos estratégias adequadas ao nosso contexto para lidar com o stress que enfrentamos. A aprendizagem de técnicas de relaxamento também pode ajudar. A delegação de responsabilidades e tarefas. Portanto, isto é importantíssimo, o repartir a carga de trabalho, o poder, lá está, trabalhar, fazer parte de uma máquina em que as peças estão bem engrenadas e se repartem as cargas e se complementam os papéis. E a assertividade, portanto, a capacidade de dizer não, porque por vezes as pessoas sentem-se muito culpabilizadas, sentem-se muito desconfortáveis por recusar algo, ou por não fazer algo que lhes é pedido ou exigido. Mas cabe a cada um de nós estabelecer alguns limites, porque se não estabelecermos alguns limites portanto, de respeito pelo nosso cansaço, pela nossa saúde mental, efetivamente podemos depois não ser capazes de fazer as tarefas porque já excedemos esses limites tarde demais. Ter, efetivamente, passatempos, momentos lúdicos, hobbies, podem ser de acordo com o gosto pessoal, desportivos ou culturais, artísticos, ou de contacto com a natureza, e cultivar relacionamentos familiares e sociais estáveis e satisfatórios. Gostaria de salientar que durante a pandemia muitas pessoas experimentaram, muitos de nós experimentamos, um sentimento de solidão ou desamparo, e que, em alguns casos, as redes sociais foram um importante recurso. Por vezes criticam-se muito as redes sociais, mas as redes sociais podem ser usadas de uma forma virtuosa, podem ser utilizadas de uma forma benéfica para o indivíduo, para as outras pessoas, e que são, portanto, é um uso que é edificante, que ajuda a construir, por exemplo, relações saudáveis, a combater estes sentimentos de solidão, a criar interesses, porque efetivamente a internet agora tem um mundo quase inesgotável, em que as pessoas podem cultivar os seus interesses, as suas curiosidades, e isto pode ajudá-las, pode trazê-las para o aqui, o agora, e não para a vivência no futuro, por antecipação, com muita ansiedade, ou sem esperança, sem expectativa, num contexto mais depressivo, digamos. Depois, algo que é sempre bom em qualquer contexto é termos expectativas baixas. Se tivermos baixas expectativas, normalmente somos surpreendidos e temos, portanto,
uma vivência que pode ser sentida como positiva, precisamente por não se ter idealizado muito as coisas à nossa volta, ou as organizações, os contextos em que nos movemos. Eu gostava agora de propor o seguinte, só também para fazermos uma pausa, para que não fiquem demasiado cansados com a apresentação. Vou sugerir que quem tiver uma plantinha em casa, a vá buscar. Pode ser um vaso pequenino, ou se não tiverem pequenino pode ser grande, mas ia sugerir que se levantassem e procurassem uma plantinha que tenham aí em casa e que a tragam para junto de vós. E eu vou só interromper um bocadinho a imagem e o som e vamos fazer aqui uma interrupção de 5 minutos, vamos buscar as plantinhas e depois vamos continuar. Até já! Olá, novamente, espero que já estejam aí com a vossa plantinha. Não sei se já estamos todos novamente de volta. Vamos ver. Se não, posso esperar só mais um bocadinho. Ok. Muito bem. Então, tem aqui esta imagem, penso que estarão a ver o meu PowerPoint, que tem aqui vários relógios, e a questão é, isto lembra-lhe a sua vida? Então, eu gostava de colocar algumas questões, para pensarem um pouco. Podem até fechar os olhos, se desejarem, para se concentrarem um pouco mais, e podem tentar responder mentalmente a estas questões que eu vou colocando. Então, como é que tem usado o seu tempo? Entre que áreas se distribui o seu tempo? Como é que gostaria de usar o seu tempo? Será que gostaria de utilizar o seu tempo de uma forma diferente daquela que tem usado? Então, o que é que faria de diferente? Daqui para a frente, há um período de tempo. Aquele que está para trás não pode mudar. Mas tem um período de tempo pela frente. Então, o que é que gostaria de fazer diferente, se porventura gostaria que fosse diferente? E o que é que pode fazer para se aproximar do que gostaria de fazer com o seu tempo daqui para a frente? Podem abrir os olhos e podem pegar na vossa plantinha. Porque o que eu gostaria que tentássemos fazer hoje é substituir o relógio por uma planta. Costumam cuidar dessa planta? O que é que costuma fazer à sua planta? Que tipo de cuidados é que tem com a sua planta? Ora bem, se costuma cuidar da sua planta, provavelmente costuma regá-la, costuma posicioná-la num local onde ela apanhe a claridade que necessita, ou esteja numa penumbra que seja mais adequada às características dela. De alguma forma,
vai tentar ajustar o meio ambiente às necessidades dessa planta. E não pode exigir a um cato ser uma videira, e não pode exigir a uma videira ser uma orquídea, e não pode mudar as características da sua planta, mas pode, de alguma forma, proporcionar-lhe condições que sejam adaptadas às características dela. Um presente que eu gostei muito de receber foi esta planta que está aqui atrás de mim. Esta planta, que é um bonsai, foi-me oferecida em dezembro de 2020 e aquilo que eu percebi é que eu teria de regar pouco. Ora, percebi mal. Porque, passados poucos dias da planta estar em minha casa, efetivamente as folhas começaram a ficar amareladas e murchas. E então telefonamos para a loja onde ela tinha sido comprada e disseram, bem, se ela está com folhas amareladas e murchas, então ela está a passar muita sede. Tem de a regar com pelo menos 250 ml de água diariamente. Portanto, a partir do momento em que tive essa informação, passei a ter mais cuidado com a rega desta arvorezinha e todos os dias estou atenta à terra, vou palpar a terra, vou ver se está seca ou se está úmida, para perceber se ela está a necessitar de mais água ou menos água. Nos dias de muito calor, eu tenho de aumentar a quantidade de água com que a rego. Nos dias em que não está tanto calor, ela não tem tanta necessidade de água. E da mesma forma tenho também de regular o nível de luz de que ela necessita. Tem de ser assim um nível de luz intermédio. Ela não pode estar exposta a demasiada intensidade solar, também não pode estar às escuras. Porquê é que eu estou a falar de plantas? Porque se tiver uma planta, vai ter de cuidar dela. E se substituir o seu relógio por uma planta, vai ter de cuidar muito bem dela e vai perceber o quão bem tem de cuidar de si também. E por isso eu coloquei aqui esta frase, que é: cuide da sua vida como cuidaria da sua planta. Isto tem muitas implicações, porque por vezes exigimos de nós características que não temos. Exigimos adaptar-nos a contextos que não são adequados às nossas características. Por outro lado, por vezes desenvolvemos estratégias que não são adaptadas ao meio em que nós estamos. Por exemplo, se estou no meio do deserto, se eu estou num contexto laboral muito hostil, em que de facto há muita pressão, há muitas horas extraordinárias, há muitos turnos, há muita exigência e portanto há pouca água, eu tenho de desenvolver as características de um cato. Portanto, eu tenho de poupar muito a água, tenho de poupar o meu esforço, tenho de poupar, tenho de gerir bem o meu tempo, não me posso extenuar de uma só vez ou nos primeiros meses de trabalho, porque depois eu não vou conseguir viver no deserto. Ora, por vezes, nós tratamos da nossa vida como se fôssemos uma planta artificial. E então achamos que não precisamos de dar água à planta, não precisamos de nos regar, não precisamos de ter hobbies, não precisamos ter vida para além do trabalho e, portanto, estamos a exigir a uma planta viva que se comporte como uma planta artificial. Só que como ela não é uma planta artificial, ela vai murchar, vai ficar com as folhas amarelas e murchas e vai adoecer e até pode morrer.
No caso da planta artificial, eu não preciso de a regar porque ela já está morta, ela não é viva, ela não é um ser vivo, não é? Agora, nós somos seres vivos, com necessidades, com diversos tipos de necessidades, com características individualizadas, e precisamos de nos conhecer e de nos respeitar como somos e tentar desenvolver formas de lidar com o stress que é exterior a nós, de forma a resistirmos e a vivermos bem nesse meio. Também há um papel muito importante das organizações, como vimos, porque o burnout não surge apenas por causa dos fatores individuais, surge pela relação dos fatores individuais com os fatores ambientais, sociais e organizacionais muito particularmente. Portanto, desenvolver empresas que funcionam bem, que estão atentas à saúde mental dos seus funcionários, é fundamental para criar, de facto, condições para que as pessoas possam viver bem a sua relação com o trabalho. Portanto, isto é algo que eu quero passar. É uma mensagem que eu quero passar. Substitua o relógio por uma planta e cuide da sua vida como cuidaria da sua planta. Para terminar, eu gostaria de dizer, e agora vou utilizar aqui uma referência bíblica, portanto, da nossa herança judaico-cristã, e vou ler um texto, vou ler alguns textos, se me permitem. Portanto, vou começar por ler o texto que fica em Êxodo, capítulo 23, versículos 10 a 12. Então, vou ler. Também 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º dia a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Este texto foi escrito há milénios, no tempo de Moisés, e isto reflete, portanto, uma preocupação e uma imposição até do descanso. Deus, na sua relação com o povo de Israel, determinou que havia um dia para descansar. Havia 6 dias para trabalhar e um dia para descansar. Portanto, o descanso era obrigatório. E isto é importantíssimo enquanto valor para nós, agora que estamos no século XXI, e que podemos valorizar, portanto, este princípio que é judaico-cristão. Depois vou ler Êxodo, capítulo 31, versículos 12 a 13. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. O que é que significa santo? A palavra santo significa separado. E aqui o que Deus diz a Moisés é que ele quer que haja um dia separado, e foi chamado Shabat, sábado. Ele quer que haja um dia separado, e este dia é a marca, é o sinal de uma relação de Deus com o seu povo de Israel, portanto, e que os distingue
das outras nações à volta. Isto tem implicações muito importantes. Por exemplo, se separamos um dia para descansar, em primeiro lugar, estamos a assumir que precisamos do descanso. Em segundo lugar, estamos a garantir o nosso descanso e o descanso dos outros. E também o descanso da terra, dos animais, o descanso de todos os elementos, no fundo, porque este princípio aplicava-se à própria terra. Portanto, a terra também tinha de descansar. Ao contrário daquilo que nos é incutido com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, e nós ainda estamos em pleno século XXI muito influenciados por esses valores, há um incentivo da rentabilidade máxima, do trabalhar sem parar. E há até uma certa culpabilização. Muitas pessoas sentem-se culpadas quando descansam. Sentem que estão a fazer algo que é errado. Ora, isso é algo que vem mesmo da filosofia da Revolução Industrial, não é? E que não tem fundamento na nossa herança judaico-cristã. A nossa herança é uma herança que contempla o equilíbrio entre o trabalho e o descanso, e o respeito pelos limites das pessoas, da terra, dos animais, etc. E, por fim, gostaria de ler um outro texto que está em Números, capítulo 11, versículos 11 a 17. Portanto, Números 11, 11 a 17. Diz assim: E disse Moisés ao Senhor: Porque fizeste mal a teu servo e porque não achei graça aos teus olhos que pusesses sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses, leva-o ao teu colo, como o aio leva o que o cria, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: Junta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que contigo está, ou que está sobre ti, perdão, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. Portanto, este texto retrata uma situação de burnout vivida por Moisés. Moisés, enquanto líder de um povo, do povo de Israel, que ele conduziu desde a terra do Egito até quase à terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, mas guiou o povo todos aqueles anos, e Moisés tinha de lidar com as murmurações, com os queixumes, com o cansaço, com a insatisfação dos israelitas que estavam ali a atravessar, a fazer esse percurso até à terra de Canaã. E a dada altura Moisés sente-se avassalado pela sua tarefa, sente que aquela tarefa é demasiado pesada para ele, que ele não está a aguentar e chega a pedir a morte a Deus. Isto é muito importante, porque às vezes mesmo as pessoas que são cristãs experimentam sintomas depressivos, por vezes têm até mesmo ideação suicida. Neste caso, Moisés teve ideação passiva de morte. Ele estava muito cansado. Ora, Deus não lhe fez um discurso moralizador e não o repreendeu, pelo contrário. Deus mudou a organização, deu-lhe indicação de mudar a organização e de, portanto, reunir 70 homens que, juntamente com ele, dividissem a carga
e pudessem realizar esta tarefa. Outro contexto também muito interessante em que vemos uma pessoa, uma referência bíblica, ficar sobre portanto, sob bastante stress e avassalada pelo stress, é Elias. Portanto, Elias, depois enfim, de todo o sucesso que teve, digamos, sucesso entre aspas, que teve entre os profetas de Baal e tendo sido ameaçado por Jezabel, ele efetivamente ele desaba, ele sente-se avassalado e deseja a morte. E Deus também não faz um discurso moralizador, não lhe diz, não, tu não podes sentir isto, tu não podes estar cansado, tu não podes estar assim, não podes estar assado. Não, o que o texto bíblico mostra é precisamente que Deus o manda comer e descansar. Portanto, eu gostaria de salientar aqui, neste webinar em que estamos a falar de burnout, da importância de equilibrarmos o trabalho e o descanso e de conciliarmos também o nosso trabalho com os outros papéis que temos vários. E portanto terminaria assim a minha intervenção e estou então aberta para questões e para comentários se desejarem. Boa noite, muito obrigada, parabéns à doutora Abigail, gostei muito, uma abordagem muito clara, muito esclarecedora. A questão que eu queria colocar, e prende também a uma situação, incluindo até de um utente neste momento, é como é que nós devemos abordar a pessoa que, por exemplo, lhe é demonstrado que ele tem alguns comportamentos típicos do que o burnout se está a instalar e que ele nega, não quer aceitar uma abordagem terapêutica, não quer parar, portanto, nem uma abordagem em casa, nem uma abordagem terapêutica. Qual seria a melhor estratégia para nós ajudarmos, digamos, esta pessoa? Então, antes de mais, gostaria de cumprimentar a senhora enfermeira Helena Félix, de quem gosto muito, e agradecer a sua participação e a questão que me coloca. Efetivamente, pela própria natureza do burnout, por vezes as pessoas poderão não estar tão ensimismadas, tão isoladas, que a própria abordagem dos outros para que algo mude pode não ser bem aceite, pode não ser reconhecida, ou até mesmo antes de ser aceite. No entanto, eu penso que o mais importante é ainda assim abordar. Não ficar indiferente e não abordar é com certeza muito pior. Portanto, ter uma conversa com a pessoa, por exemplo, o colega que se encontra assim, ou o familiar que se encontra assim, num local calmo, em que haja privacidade, em que haja condições para haver uma conversa mais pessoal, é importantíssimo. E se a pessoa não reconhecer, pode não fazê-lo no imediato, pode eventualmente reconhecer mais tarde e, portanto, se nós nos disponibilizarmos para apoiar, portanto, se isto implica a expressão de que eu estou aqui também para ti, portanto, mesmo que tu não vejas isto agora, se tu entretanto chegares a esta conclusão de que estás a sofrer muito com o teu trabalho, de que estás a trabalhar demais, que já não estás a conseguir lidar com o stress do trabalho, eu estou aqui também para te ouvir. Portanto, se tu desejares, vem falar comigo, falamos os dois, tentamos procurar ajuda, não fiques a viver isto sozinho. Portanto, eu acho que isto é algo que pode ajudar. Não significa que faça de alguma forma a mudança por si só. Há pessoas que podem reconhecer e aceitar ajuda e há outras que podem não o fazer, mas em muitos casos é uma porta aberta, a disponibilização de ajuda é uma porta aberta para a pessoa efetivamente poder pedir ajuda mais tarde, não é? E dividir a carga e ter um suporte, ter alguém que o ajude a ser conduzido à ajuda especializada, por exemplo.
Esta escala que mencionou logo inicialmente é uma escala que deverá ser sempre aplicada por um profissional ou pode ser uma escala que pode ser apresentada à pessoa ou feita por alguém, não tenho conhecimento. Normalmente as escalas são aplicadas em contextos mais específicos, por vezes até nem em contextos clínicos e mais em contextos de investigação, de estudo. Portanto, o reconhecimento desta síndrome de burnout é um reconhecimento que é clínico, portanto, observam-se os sintomas, os sinais e é possível fazer um diagnóstico desta situação apenas clinicamente e sem recurso a testes psicométricos. Portanto, não é necessário ter uma estrutura muito diferenciada para conseguir fazer um diagnóstico de burnout. O mais importante é que, a partir do momento em que nos apercebemos de que esta situação está a acontecer, possamos disponibilizar-nos para ajudar a pessoa, se ela aceitar, sinalizar para alguém que a possa ajudar, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, ou até mesmo, por exemplo, um profissional de saúde dos cuidados de saúde primários, que poderá ser também. Agora, é importante começar por isto, disponibilizar ajuda, oferecer-se para sinalizar a situação e, efetivamente, é possível melhorar, é possível tratar, abordar, portanto, uma pessoa em burnout e ela ficar bastante melhor. Depois há aqueles aspectos organizacionais, não é? As nossas organizações precisam de melhorar as suas características para, de alguma forma, prevenir o burnout, porque temos muitas organizações muito pouco saudáveis, não é? E que não promovem, por exemplo, o equilíbrio entre a vida laboral e a vida familiar e social. Temos máquinas que estão muito encravadas, com muitas areias na engrenagem, e por vezes estas estruturas organizacionais também não drenam bem para os apoios específicos necessários, sejam os cuidados de saúde primários ou os cuidados de saúde mental mais especializados. Muito obrigada. Muito obrigada também. Abigail, há aqui umas perguntas que estão a ser colocadas. Susana Beja colocou uma pergunta que é sobre o esgotamento emocional e mental, se costuma produzir insónias ou alterações comportamentais de descanso. Ok, muito obrigada pela questão. Então, portanto, como há pouco vimos, o burnout é uma síndrome. Quando o burnout evolui, por vezes instalam-se sintomas que já pertencem à esfera psíquica ou psicossomática, que incluem, por exemplo, insónia ou sonolência excessiva, ou hipersónia, portanto, necessidade de dormir mais, alterações do apetite, alteração do humor, alteração da ansiedade, uma perturbação da ansiedade, e podem surgir comportamentos alterados. Portanto, nesse caso, se a pessoa já está assim, provavelmente o burnout já evoluiu para uma condição psiquiátrica, ou seja, já está a ter ou uma perturbação da ansiedade, ou um episódio depressivo, ou uma perturbação de stress pós-traumático, ou outra patologia. E, portanto, necessita de tratamento. O esgotamento, portanto, pode ser a palavra portuguesa para burnout, o esgotamento físico e mental pode predispor para o desenvolvimento de um quadro psiquiátrico, de uma doença psiquiátrica, como estas que eu mencionei. E neste caso é necessário tratar, é preciso fazer um tratamento que, à partida, se a pessoa já tem este tipo de sintomas, deve ser um tratamento farmacológico e complementado, eventualmente, se a pessoa aceitar, com acompanhamento psicológico, porque a combinação das duas é muito mais eficaz do que uma delas em monoterapia, digamos. Muito obrigada. Tem aqui outra questão também, colocada pelo Sr. José Fidalgo, que coloca a seguinte questão: no tempo atual em que vivemos com agendas cheias, como restabelecer tempos de descanso? Como gerir o tempo de uma forma eficaz? Que recomendações dá neste sentido? É muito difícil. Eu própria venho de um contexto que é um contexto clínico, um
um contexto muito exigente. E com a pandemia, a mistura, obviamente que todos nós, nos nossos contextos profissionais, enfrentamos, portanto, constrangimentos que, no fundo, por exemplo, constrangimentos de agenda, sobre marcação de agenda, ou escasso tempo para atendimento das pessoas, e estou a reportar-me a diversos contextos, não é, de profissionais. Portanto, isto pode constituir um fator de stress para todos nós. A forma como nós vamos lidar com o stress é que pode ser mais ajustada ou menos ajustada à realidade. Por exemplo, eu não posso exigir a mim própria dar a cada utente o mesmo tempo se eu tenho 500 doentes ou se eu tenho 80 doentes. Não é? É impossível, é humanamente impossível. E eu não posso exigir a mim mesma continuar a ser igualmente perfeccionista com 500 doentes ou com 80 doentes. Não é? Porque essa estratégia não vai ajudar se eu tiver um volume, uma carteira de pacientes, digamos, tão grande, não é? Agora, lá está, nós temos as nossas formas, temos mecanismos individuais, as nossas estratégias para lidar com este fator de stress laboral. Outra forma de lidar pode ser estabelecer limites para o tempo que se está no trabalho. Por vezes estão-se horas para além da hora, do horário de trabalho, digamos. Por vezes, efetivamente, esse tempo que é passado para além do horário de trabalho é tempo que se está a roubar à vida familiar, portanto, à vida conjugal, à vida com os filhos, à vida com os amigos, à vida lúdica, e é muito importante equilibrar a nossa vida também com contextos de descanso e de prazer. Portanto, estas atividades que se fazem fora do trabalho podem ser importantíssimas para nos equilibrar e para nos fazerem trabalhar melhor e sermos mais produtivos quando estamos em pleno no nosso trabalho. Ao contrário, trabalhar demais sempre, portanto manter este tipo de padrão de relação com o trabalho, ser workaholic, não é? Indefinidamente pode acarretar burnout e doença psiquiátrica, etc. E depois volto a falar das organizações e da política, não é? É importantíssimo que os políticos, que os líderes organizacionais desenvolvam estratégias que são sociais e organizacionais para ajudar a prevenir o burnout e para o tratar também, para sinalizar e tratar. Muito obrigada mais uma vez também. Tenho aqui outra pergunta de Luz Maia e se calhar vai ser a última porque o tempo está-se a esgotar. Esta pergunta é no sentido como proceder quando na equipa que coordenamos não colocam pessoas a quem se possa delegar tarefas ou se recusam a fazer as tarefas, mesmo solicitando superiormente e nos é exigido muito trabalho. Acho que isto é uma situação que hoje ocorre frequentemente, ouço pessoas a queixarem-se com estes problemas, mesmo a nível bancários, funcionários bancários extremamente esgotados, porque não colocam pessoas a colaborar e a ajudar. Como é que deverão proceder numa situação destas? Lá está. Eu não tenho as respostas todas, naturalmente, mas a minha experiência enquanto trabalhadora foi a seguinte, portanto, eu tentei de alguma forma compactuar com a máquina enquanto eu consegui. Portanto, se eu não cheguei ao meu limite, eu vou trabalhando e vou tentando ajustar-me às necessidades e ao funcionamento daquela máquina que às vezes tem peças deficitárias, tem peças que não funcionam e que não permitem que o trabalho flua em cadeia e que haja complementaridade, etc. Portanto, em contextos organizacionais em que há muitas peças a falhar,
Isto cria um stress acrescido, naturalmente, e que tem de ser reportado hierarquicamente, ou seja, eu acho que é muito importante dar o feedback, portanto, que cada funcionário, cada trabalhador, dê o feedback do que se está a passar consigo ao seu superior hierárquico, para que haja medidas, para que esse responsável possa tomar medidas que também se ajustem a jusante, portanto, a nós, a quem está debaixo, a quem está abaixo, hierarquicamente. Só que, por vezes, isso também não funciona. Também, por vezes, temos máquinas organizacionais em que, mesmo com o reportar das dificuldades, não há medidas tomadas pelos líderes organizacionais no sentido de resolver. E isso, obviamente, cria, mais uma vez, dificuldades acrescidas, stress, desgaste, tudo isso, não é? E, portanto, todos nós sabemos que a maior parte das máquinas até nem estão muito longe da perfeição, não é? E trabalham com muitas areias, com muitos déficits. Agora, por vezes, também podemos chegar à conclusão de que a máquina organizacional em que estamos inseridos não responde e não responde de uma forma permanente, ou seja, há uma ineficácia ou há uma negligência ou há efetivamente um padrão e não há expectativa de mudança. Por vezes temos de colocar limites a nós próprios, com o que compactuamos e com os trabalhos em que nos encontramos. Há algumas pessoas que tomam a decisão de mudar de emprego, há pessoas que tomam decisões mais arriscadas e mais difíceis de tomar, mas que porventura são importantes para a sua saúde mental. Muito obrigado mais uma vez por esta explicação. Eu sei que realmente há situações por vezes difíceis, porque nem sempre os diretores ou a entidade patronal está disposta a colocar mais pessoas a ajudar e as pessoas ficam de facto em grandes dificuldades. Nós temos aqui uma outra situação do Paulo Sousa, que eu vou-lhe pedir para ele colocar a questão diretamente. Ok, muito boa noite, muito obrigado por esta reunião. Basicamente, era só, eu até queria fazer duas questões, num contexto de sociedade civil e outro num contexto cristão. A primeira, no contexto de sociedade civil, era para aproveitar para fazer uma espécie de apelo à classe médica, que testemunham muitas vezes o que os trabalhadores passam, e que muitas das suas dificuldades são consequências do trabalho em si, e da falta de legislação e proteção e representatividade, inclusive da parte dos médicos. Eu coloquei no bate-papo uma pequena descrição do que é que aconteceu no meu caso, em que também me foi dito que se eu não estivesse bem, eu já me tinha atirado da janela. Foi uma expressão que foi usada por um superior. E pronto, era só no sentido de apelar, nem que seja um psiquiatra, poderá eventualmente falar a outro, que os utentes necessitam de representatividade face às condições do mercado de trabalho, à lei ambígua, que não protege todas as vezes os trabalhadores, porque no fundo são consequências profissionais e de uma má gestão e de uma fraca proteção governamental, digamos, ou dos reguladores que não conseguem atuar em contextos tão ambíguos ou difíceis de clarificar. No contexto mais espiritual, posso colocar apenas uma questão para propor como reflexão: como ser um Daniel numa empresa onde continuamente nem sequer sabemos quem são os nossos superiores. Como é que é ser Daniel nos dias de hoje? Como é que é? E também agradeço também aquilo que me indicou no início, porque alguns dos sintomas com que eu estava a lidar estava a ter alguma estranheza no contexto de personalização, mas isso já são outras questões mais práticas. Mas sim, como ser um Daniel num mundo tão abstrato, num mundo laboral em que não há pessoas, há organizações. Era também, é isso que eu gostaria de pronunciar. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. Sim, de facto, muitas vezes vivemos em contextos laborais muito hostis, muito difíceis. Às vezes existem ambientes de trabalho verdadeiramente tóxicos ou máquinas que não funcionam,
e que criam muitas dificuldades aos trabalhadores. Uma das questões que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão é o que é que nós podemos fazer no nosso contexto de trabalho que contribua para a prevenção do burnout, nossa e dos nossos colegas e superiores. Acho que esta é uma questão que se todos colocássemos, eventualmente só por si já começaríamos a tornar os contextos laborais um pouco mais propícios a que as plantas se desenvolvam, não é? E estejam saudáveis e não sequiosas, murchas e amarelas. Usando aqui a metáfora da planta. Mas relativamente, portanto, à questão que colocou, como ser um Daniel num meio tão hostil, não é? Daniel é uma figura bíblica, portanto foi uma pessoa, um profeta do Velho Testamento que foi exilado para a Babilónia. Ele era um intelectual, ele pertencia a um extrato social com bastante diferenciação intelectual, e ele ficou junto do imperador da Babilónia, e foi uma pessoa muito resiliente e que teve de manter e cultivar a sua resistência num meio muito hostil, em que enfrentou muitas adversidades e em que a sua fé foi várias vezes posta à prova e também a sua própria vida foi posta à prova. Portanto, como ser um Daniel? Em primeiro lugar, eu acho que ler esse texto é importantíssimo, não é? Ir à Bíblia e ler o livro de Daniel, acho que nos pode ajudar, e depois perceber como é que Deus responde às situações de burnout na Bíblia, porque, por exemplo, é importantíssimo que nós não sejamos como os amigos de Jó. Quando Jó passa por adversidades terríveis que o fazem adoecer do ponto de vista físico e também mental, a ponto de desejar o suicídio, desejar a morte e falar em suicídio, porque no livro de Jó é mencionado que Jó equaciona estrangular-se, e isto às vezes passa despercebido às pessoas. Portanto, ele ficou efetivamente deprimido com tudo o que lhe aconteceu e chegou mesmo a desejar a morte. Os amigos de Jó, o que fazem foi positivo nos primeiros 7 dias, porque nos primeiros 7 dias eles sentaram-se ao pé de Jó e ficaram calados com ele, junto dele, e ficaram calados. Esta foi a parte boa, foi a parte do apoio e da empatia. Depois veio o resto, que muitas vezes nós fazemos às pessoas, que é fazer discursos moralizadores, dizer que elas não podem sentir-se assim como se estão a sentir, dizer que se elas estão assim é por culpa delas, e em vez de ajudá-las, ainda acrescentar carga ao que elas já estão a viver. Pelo contrário, Deus responde às pessoas em burnout que nós vemos na Bíblia, não é? As situações bíblicas de algumas pessoas que passaram por burnout ou por sintomatologia ansiosa ou depressiva. Deus não faz isto, Deus não faz aqueles discursos moralizadores, ele alivia a carga, não é? Por exemplo, aqui com Moisés vimos que ele mudou a organização, deu-lhe indicação, bem, agora deixas de estar sozinho, passas a ter 70 pessoas para te ajudar. Ou no caso de Elias, agora vais descansar e vais comer, vais parar. E noutros casos há um respeito, eu penso que a Bíblia nos transmite muito, há um respeito muito grande de Deus pela opressão. Por exemplo, quando o povo de Israel, portanto os descendentes de Jacó, começam a prosperar no Egito e multiplicam-se, são cada vez mais. A dada altura eles são tantos lá no Egito, são tantos israelitas no Egito que são escravizados, não é? E têm uma carga laboral muito grande.
aquilo que nós lemos é que Deus viu o sofrimento do seu povo e quis livrá-lo. E então envia ou incumbe Moisés de fazer a sua libertação e tira-os daquele contexto laboral, de escravatura, de opressão, para os levar para uma terra que lhes promete. Depois este caminho até lá tem muitas peripécias, como sabemos, ou quem não souber poderá até ler, porque depois há assim uma grande falta de confiança do povo naquilo que Deus promete, há um esmorecer e há o virar-se para outros deuses, etc., que desagradam a Deus. Mas eu acho que é algo que nós percebemos na Bíblia, que Deus está atento ao sofrimento e envia alguém ou providencia ajuda. Por exemplo, Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, Ele está atento aos nossos sofrimentos. Portanto, penso que nem tudo nós conseguimos resolver, há muita coisa que não está nas nossas mãos resolver, mas que pelo menos com Deus nós devemos partilhar em oração, levar-lhe as nossas cargas, mostrar-lhe, manifestarmos os nossos sentimentos, a forma como estamos a sentir-nos perante um contexto laboral, ou seja, ele qual for, de dificuldade e de adversidade, porque querendo, Deus também providencia ajuda. Poderá não ser imediata, mas creio que Ele a providencia, na forma de pessoas ou na forma, em diferentes formas, mas creio que se estivermos atentos podemos receber essa ajuda que Deus providencia. Muito obrigado. Eu ia agora já só dar uma última oportunidade, porque já passamos o nosso tempo, mas porque, enfim, que este tema tem sido um tema extremamente importante para muitos, ou para todos nós que estamos aqui, e ia só dar mais uma oportunidade. Eu vou pedir o favor da doutora Abigail ter mais um bocadinho de paciência, e eu vou pedir aqui então a Carla, peço desculpa, isto agora assumo da posição que estava. Carla Almeida. Carla Almeida, já conseguiu ligar o micro, pode colocar a sua questão, faz favor. Antes de colocar a questão, eu até já redigi, quero dar aqui um abraço especial à Abigail, porque é amiga e de facto mesmo longe foi muito interessante poder estar aqui, e é o que tem o facto positivo da pandemia, é que nos trouxe um bocadinho esta democratização da comunicação, em que podemos estar distantes mas ao mesmo tempo podemos estar perto uns dos outros e poder ouvir estas palavras fantásticas. E para além de tudo isto, o tema em si, que é um tema que realmente é extremamente relevante, principalmente falando na primeira pessoa, que achava, eu que lia muito sobre burnout e que estava em contexto de profissional, sendo professora, não é? E que todos nós estávamos conscientes do que era o burnout, até que passamos por ele. E, portanto, quando passamos, e aqui posso dizer que tudo aquilo que foi dito é tal e qual. É tal e qual, não temos bem a noção, e só depois quando alguém nos diz, não, está em burnout, está aí. A linha que nos separa é muito ténue e se não tivesse vindo, já se calhar tinha passado para o lado de lá da linha. E, portanto, é extremamente importante a procura de ajuda especializada, e não deixar de acreditar que, apesar de sermos crentes, de sabermos que há um ser superior que está ali para nos orientar e para nos ajudar, ele também deu sabedoria a médicos, a terapeutas, profissionais de saúde que estão ali para nos ajudar, e porque realmente estão ali preparados e que acreditamos que foram preparados para tal. E, portanto, foi muito importante esta procura e saber que tinha ali um alicerce em termos médicos,
o tal acompanhamento através também de fármacos, que era, o nosso corpo é químico e, portanto, precisava ali da tal estabilidade, mas acima de tudo também, tal como disse a doutora Abigail, e bem, é também o olhar dos outros que muitas vezes é condenatório, e nós temos que ter uma força superior para ultrapassar isso, que é, eu estou assim e eu tenho que lidar com isto, e tenho que o enfrentar, independentemente dos olhos dos outros. Sejam olhos de coitadinha, sejam olhos de nem devia estar assim, porque tu és muito forte, sempre foste, então e agora estás assim porquê? E portanto, deixo só aqui uma questão à Abigail, à amiga Abigail, e à profissional extraordinária que é como é que nós, estando em burnout ou numa fase de esgotamento ou depressão, podemos, no meio disso tudo, ainda chamar a atenção aos outros para que não são essas palavras que nós queremos, porque isso ainda leva mais ao afastamento. O que nós queremos é que nos compreendam, que nos acompanhem, que não nos condenem. Como é que alguém, ainda estando nesse estado, poderá eventualmente ainda ter capacidade para o fazer? Pois, nem sempre o tem, não é? Às vezes o sofrimento já é tanto, a situação já evoluiu tanto, que a pessoa até pode compactuar com a culpabilidade que os outros lhe impõem. Mas se ainda conseguir resistir a isso, se não estiver tão mal assim, eu acho que é importantíssimo transmitir aos outros que está mal e que, portanto, não precisa de alguém que esteja ali a criticar e a ser um peso e a aumentar o sofrimento, o stress. Pelo contrário, precisa de alguém que se disponibilize para apoiar, para ajudar, a orientar para alguém que possa ajudar, se não for capaz de prestar ajuda. E no contexto cristão, eu acho que é muito importante a desestigmatização das patologias mentais, porque por vezes, sem qualquer fundamento, passam-se ideias de que, por exemplo, um cristão não pode deprimir, ou um cristão não pode ter uma perturbação psiquiátrica, ou não pode estar em burnout. Ora, o que nós lemos nos textos não é isso. E no texto bíblico não é isso que vemos. Eu acho que os textos bíblicos também nos mostram e também nos capacitam e dão-nos estratégias também para lidarmos com as adversidades, sem dúvida. Porém, enquanto seres humanos, qualquer um de nós, ou pelas suas características ou pelo stress que se avoluma no seu meio ambiente, pode desequilibrar-se, não é? E pode ficar, pode entrar em sofrimento e pode entrar em patologia, do ponto de vista emocional e mental. Portanto, gostaria de agradecer à Carla a questão que colocou e também a participação e saudá-la, que é muito bom vê-la aqui. Muito obrigado. E eu agora ia passar ao Cristóvão Pereira para então encerrar o nosso webinar. Muito boa noite, mais uma vez. Muito obrigado, Abigail Ribeiro, pela sua interessante abordagem técnica inicial e eloquente abordagem bíblica. Muito obrigado, foi de facto muito relevante e sugestiva. Eu gostava, antes de fazer uma oração final, não falámos da importância da oração, mas está implícita nas palavras da Abigail. Realmente a cascata de burnout sugerida e apresentada, e que é real, pela Abigail Ribeiro, de facto dá a entender que não há aqui luzes amarelas, quer dizer, a gente passa do verde para o vermelho de supetão, não é? Porque hiperatividade, portanto, exaustão, são os sintomas, não é, de burnout, não é? Reações emocionais, colapso, degradação psicossomática, sistemas psicossomáticos perturbados, não é? Isto é muito fácil, não é? Abigail, passar uma situação de excesso de trabalho para um burnout. E normalmente não dá grandes avisos, parece, não é?
Pois, esta cascata do burnout foi descrita pelo psiquiatra Freudenberger, este percurso pode ser percorrido do início ao fim, mas também a pessoa pode interromper o ciclo, não é? A pessoa pode não evoluir para as consequências mais trágicas até, e pode pedir ajuda a tempo, e pode, por exemplo, decidir mudar a forma como lida com o trabalho, ou até mudar de emprego, ou até tentar encontrar um contexto laboral mais adaptado às suas características, etc. Não é? Fazer como a ginasta que desistiu das Olimpíadas. Eventualmente. Ela sentiu que estava prestes a ultrapassar os seus limites e, portanto, considerou que tinha de parar. Portanto, por vezes é necessário fazer isso, não é? Outras vezes é preciso ter, portanto, condutas que são mais inseridas no contexto da organização, etc. Enfim, existem diversas formas de lidar com isto. Mas, portanto, este percurso pode ser um percurso totalmente percorrido ou não, e também pode ser mais lento ou mais rápido. Isso depende muito da pessoa, das características da pessoa, da organização, da exigência da organização, do stress laboral. Mas muitas vezes, efetivamente, estas etapas transitam umas para as outras de uma forma insidiosa. Às vezes as pessoas nem se apercebem de que estão a evoluir, não é? E de que isto está a piorar e de que se está a tornar insustentável. Portanto, efetivamente isso pode acontecer, não é? E daí a importância de conhecermos em primeiro lugar, termos esta informação e depois de podermos reconhecer esses sinais em nós. Muito bem. E em que medida, para terminar mesmo, a oração pode ser uma ferramenta importante, a oração dirigida ao Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é? É evidente que outras religiões também têm os seus deuses, as suas divindades, mas em que medida é que a oração é avaliada ou valorizada no âmbito psiquiátrico? Uhum. Ora bem, eu vou falar agora vou falar em nome individual, não é? Eu não posso representar a minha classe, até porque há muitos profissionais que nem sequer são cristãos ou que não são sequer, ou que são, por exemplo, agnósticos ou que são ateus. Portanto, eu só posso falar em nome individual, mas enquanto cristã e também enquanto profissional de saúde mental, eu considero que se há uma relação com Deus, se há uma relação próxima, há, desde logo, uma interface, alguém com quem se divide a carga, a quem se pede ajuda e de quem se espera ajuda. E, portanto, por si só, a relação com Deus também é terapêutica, eu acho. Agora, é preciso que haja os pressupostos para que a relação funcione, portanto, que haja confiança, não é? Que haja a expectativa de que algo vem para ajudar e também que haja um comportamento proativo, não é? A pessoa também tem de fazer algo para melhorar as suas circunstâncias, ou para melhorar a forma como lida com o stress, ou para mudar as características da organização, ou para mudar as suas funções, o que for necessário para lidar com aquela situação em concreto. Agora, para alguém que é cristão, para alguém que tem efetivamente estas crenças, que lê a Bíblia, que valoriza o exemplo das diversas pessoas que são descritas na Bíblia e a relação que tiveram com Deus, isto é algo que nos pode ajudar muito, não é? Porque, à partida, se nós queremos, nós podemos aplicar a nós mesmos e podemos tentar aperfeiçoar a nossa relação com Deus também. Depois, aquela questão do descanso, não é? Este é um princípio judaico-cristão. Deus não nos manda trabalhar a ponto de ultrapassarmos todos os nossos limites, pelo contrário, Ele manda-nos ter equilíbrio e ter um tempo para trabalhar e um tempo para descansar. Portanto, isto é algo que nós precisamos trazer para nós e para as nossas organizações. Muito bem. Muito obrigado. Eu registrei numa palavra que burnout não é doença, é um síndrome. Sim.
Síndrome significa sintoma, é? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Ok. Portanto, é a constatação de um padrão, mas que não significa que tenha valor patológico. A Exato. pessoa pode estar simplesmente com sintomas porque está a lidar com um excesso de stress, mas pode não estar doente. Claro. Não é? Está a Ou seja, reagir umas às férias circunstâncias. Nesta fase, umas férias é sempre o mais indicado. Umas férias. É importantíssimo que, se a pessoa está esgotada, se está exausta, precisa descansar. Não é? Precisa descansar. Agora, o descanso pode, se a pessoa já desenvolveu doença, o descanso pode não ser suficiente. Pode necessitar de fármacos, pode necessitar de acompanhamento psicológico. Muito bem. Muito obrigado, doutora Abigail Ribeiro. Foi um prazer, foi uma Obrigada, benção mesmo, esta conversa alargada, porque tivemos excelentes participações e agradecemos também a presença de todos. E eu gostava realmente de terminar e dizer que sentimos muito honrados com a vossa presença. Estamos aqui amigos que não víamos há muitos anos e ficámos de veras alegres e satisfeitos. E por isso, se me permitirem, eu teria uma palavra de oração final dirigida ao nosso bom Deus. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por este bom tempo que nos destes e especialmente estamos gratos porque tens trazido a tua serva, Abigail Ribeiro, para nos ministrar um ensino muito eloquente, muito sério e muito também integrado com aquilo que é o teu sentir em todas as escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Muito obrigado, Senhor. Estamos muito gratos à tua filhinha. Pedimos uma bênção especial para ela e para a sua família, para a sua vida profissional. E também, Senhor, te pedimos que venhas nesta noite dar-nos uma noite de paz a todos os participantes, a todas as famílias aqui representadas e que nós possamos ter agora o mês de agosto tranquilo, descansado, recuperante, revigorante. E, Senhor, que em setembro possamos voltar novamente para analisar estes grandes desafios que tens colocado à comunidade profissional e de empresários em Portugal, que nós, Senhor, queremos levar avante, procurando em todas as circunstâncias a glorificação do teu nome e o crescimento do teu reino. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Um grande abraço. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Muito Obrigado também. Bem-aja. Muito obrigado.